Existe uma palavra que se tornou um verdadeiro fetiche na cabeça do homem moderno: segurança. Queremos ser seguros em todos os aspectos da nossa vida. Temos seguro de carro, seguro da casa, seguro de vida, seguro viagem, seguro celular, seguro desemprego e por aí vai. Apesar disso, nós nunca nos sentimos tão inseguros. O texto evangélico desse domingo é um convite a lançarmos sobre a vida um olhar sapiencial e buscar aquilo que de fato pode dar alguma consistência a essa nossa existência fugaz. Continuamos a acompanhar Jesus em sua viagem a caminho de Jerusalém, seguido de seus discípulos e de algumas outras pessoas. É durante esse percurso que Jesus oferecerá uma série de ensinamentos que visam formar o autêntico discípulo, pois, na concepção do evangelista, ser discípulo de Jesus é acompanhá-lo em sua viagem da vida, ser instruído por ele e, por fim, estar disposto a sofrer a mesma sorte que o Mestre. O texto desse domingo, tirado do capítulo 12, versículos do 13 ao 21, começa dizendo que alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Não sabemos em que consistia esse conflito. O irmão mais velho não estava disposto a dar ao mais novo a parte que lhe cabia? Ele pretendia manter íntegro o patrimônio da família? Em Números 27 e Deuteronômio 21, encontramos algumas normas a serem levadas em consideração na partilha dos bens. Fato é que, segundo o costume da época, o primogênito recebia 2 vezes mais do que os irmãos mais novos. Isso porque competia a ele o cuidado da mãe viúva e das irmãs ainda não casadas que viviam na casa paterna. Apesar de o direito hebraico prever a divisão dos bens entre os herdeiros, o ideal seria conservar intacta a propriedade por meio de uma vida comum. O Salmo 133 canta esse ideal dizendo: ó, como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos. Apesar de não ser muito bem visto, qualquer uma das partes poderia dispor de sua herança como bem lhe aprouvesse. É o que se vê, por exemplo, no texto de Lucas, na parábola do filho pródigo. Dessa forma, podemos supor o seguinte contexto: o pai morreu deixando 2 filhos e o mais velho se recusa a repartir com o mais novo a herança conforme previa o direito judaico. Então ele apela para Jesus na esperança de encontrar nele uma espécie de árbitro nessa questão. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Portanto, Jesus recusa a intervir como juiz em questões de desavenças familiares. E a partir desse caso, o Senhor aproveita para fazer uma advertência aos discípulos de algo que está na raiz de muitos de nossos problemas. E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Portanto, o que esses irmãos precisam não é de um juiz, mas sim de tomarem consciência de que a raiz das desavenças na família é a ambição de cada indivíduo. A palavra utilizada pelo evangelista Lucas, aqui traduzida por ganância, é pleonexia, que nos evangelhos aparece apenas aqui e no texto de Marcos 7, quando Jesus adverte contra todas aquelas imundícies que saem do coração do homem e que o tornam impuro. A pleonexia é a cobiça, a avareza, o desejo desmedido de acumular, de ter sempre mais, ainda que não se tenha necessidade de tanto. A partir daí, Jesus conta uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Este é o único personagem da parábola. Não podemos dizer que ele fosse mau ou bom. Ele foi abençoado pela sorte de uma grande colheita e agora precisa decidir o que fazer com tanto. Então, ele resolveu:
Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Como dizia, este é o único personagem da parábola e chama a atenção o tamanho de sua solidão. Ele não tem mulher, filhos, amigos, conhecidos, parentes, ninguém. Ele está sozinho com os seus bens. De repente surge um outro personagem. Continua Jesus. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Poderíamos pensar: poxa vida, como Deus foi perverso. Ele não poderia ter deixado aproveitar o fruto de seus trabalhos? Ele não tinha o direito de desfrutar de seus bens? Ora, se nesse caso Deus nos parece um personagem um tanto quanto antipático, então o homem da parábola somos nós. Não, nada a ver, poderíamos dizer. Não tenho muito dinheiro, eu não sou rico. Mas aqui não importa a quantidade daquilo que se tem ou não se tem, mas sim a atitude diante dos bens desse mundo. Tanto o rico como o pobre podem alimentar a ilusão de que aquilo que vale neste mundo, aquilo que nos dá segurança, é o que conseguimos acumular, aquilo que guardamos no bolso. A ganância não é um patrimônio exclusivo de quem é rico. A parábola contrasta a riqueza material com a espiritual. Ser rico neste mundo e ser pobre diante de Deus significa que mesmo que tenhamos diversos bens, mas se o nosso coração está vazio de amor, então nós não somos nada. São Pedro Damião, no século XI, em seu opúsculo aos cardeais, dizia o seguinte: a Bíblia diz: quem quiser se enriquecer não será inocente. E em outro lugar, não há nada mais criminoso do que um avarento. São frases duras e devem nos fazer tremer. Ora, se não há nada pior do que um avarento, quer dizer que nem o parricida ou o incestuoso, nem o herege ou o idólatra são piores do que ele. Alguém pode ser casto, sóbrio, hospitaleiro, pode alimentar os pobres, jejuar, não dormir e passar a noite e o dia cantando salmos. Mas se ele é avarento, perdeu tudo, a ponto de, entre todos os réus de vários crimes, ninguém ser pior do que ele. De que adianta então não matar, ou não adulterar, ou não jurar falso e se manter imune a qualquer falta? Enquanto não expulsares a avareza, não haverá ninguém pior do que tu. Não há nada mais perverso do que o amor ao dinheiro. Um excelente domingo a todos vocês.